momento. E como muito eu já disse aqui pregando, eu tenho tanta certeza de que o meu Senhor vem para buscar o seu povo. Até anotei essa frase aqui, como eu já disse muitas vezes. Eu tenho tanta certeza de que o nosso Senhor vem nos buscar, do que mais certeza eu tenha de que eu possa chegar em casa depois desse culto. Eu tenho certeza que o nosso Senhor Jesus vem nos buscar. Amém? Vamos fazer uma oração. Coloca a mão no peito. Diga assim comigo: Senhor meu Deus, fala comigo. Tenha misericórdia das nossas vidas. Perdoa os meus pecados. Diga: perdoa os meus pecados. Usa o pastor. Tem de misericórdia dele. Ajuda-nos, Senhor. Amém. Abra a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Eu acho que eu já preguei esse texto aqui, só que em Chorozinho acho que eu preguei 2 vezes. Só que eu vou usar outros versículos, fora outras vezes que eu já preguei em outros lugares, em outras igrejas, falando sobre a vinda de Cristo, sobre arrebatamento. Mateus capítulo de número 24. Vamos ler do versículo de número 21 até o versículo de número 27. Amém? Diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve antes, desde o princípio do mundo até agora, e nem haverá mais. E se aqueles dias não fossem abreviados, não se salvaria ninguém ou nenhum. Mas por causa dos escolhidos, diga comigo, dos escolhidos, aqueles dias foram abreviados. Então, se alguém vos disser: veja, aqui está o Cristo, ou veja, ali está, e não acredites. Porque levantar-se-ão falsos cristos, falsos profetas, e farão grandes sinais, grandes milagres e prodígios, para enganar, até se for possível, os próprios mesmos escolhidos. Vede que eu já tenho vos dito, observai que eu já vos tenho falado. Portanto, se vos disserem: vede, ele está lá no deserto, não saias. Ou vede, ele está no interior das casas, não acreditais. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente e brilha até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Amém? Você pode se assentar glorificando a Jesus. É tão bom falar sobre a vinda de Cristo, irmãos. Todas as vezes que eu tiro para ler sobre Apocalipse, sobre escatologia, eu fico fascinado pelo que Deus nos revela, pelo que Deus nos cativa, nos atenta para nos chamar a atenção. E não tem tema mais preciso, mais bom ou mais necessário do que se pregar nos dias de hoje sobre a volta de Cristo, sobre o arrebatamento, sobre que o nosso Rei está voltando. O Senhor vem para buscar a sua igreja, para buscar a sua amada, para buscar o seu povo. A maior certeza que o cristão tem que ter na vida, a esperança para que ele possa sempre continuar fervoroso, é essa. Assim como ele subiu para os céus, ele também vai voltar para buscar o seu povo. Isso é garantia, isso é certeza, é convicção de que uma igreja viva tem que ter. Quando João está escrevendo o Apocalipse revelado a ele, ele está ali escrevendo na ilha de Patmos, ainda preso, na época de Domiciano, imperador romano.
E diz que ali em cadeias, em prisões, o anjo de Deus se revela a ele dizendo: João, escreve essas palavras, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Escreve. Ele vai escrever 22 capítulos narrando a história da igreja. Desde o início, são 7 igrejas narrando a história da igreja de Cristo. São 7 tempos, 7 igrejas, a qual a igreja do Senhor Jesus está passando, já passou. Nós já somos a última igreja, nós somos a da última hora, nós somos Laodiceia, nós somos pobres, cegos, miseráveis e nus. Mas Ele nos aconselha a comprarmos dele ouro refinado, passado no fogo, colírio, para que possa ungir os nossos olhos. Nós somos a última igreja. A Bíblia nos ensina que já é chegada a última hora, e nós temos que ter essa chama acesa de que o nosso Senhor está voltando. E quando João está encerrando o livro da Revelação, o livro do Apocalipse, ele escreve dizendo, e lá no final ele coloca Maranata. Ele agora são palavras suas, não são palavras de Deus a qual lhe revelou o Apocalipse, são palavras suas. Ele revela, escreve ali dizendo um sentimento seu, Maranata. Maranata significa ora vem, que cedo venha, que breve venha. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele canta no final da sua escritura, ele canta dizendo Maranata, ora vem Senhor Jesus. É um sentimento dele. Ele também escreve dizendo que o Espírito, a noiva clamam dizendo, cantando, ora vem Senhor. O Espírito que está no mundo, o Espírito que atua e efetua na igreja, o Espírito que está ainda aqui nesse mundo também diz, ora vem Senhor Jesus. A amada do noivo também diz, ora vem Senhor Jesus. Quando ele canta dizendo, ele diz Maranata, ora vem Senhor Jesus, é um sentimento de João externado naquilo que ele escreve. É um sentimento de João externado naquilo a qual ele acredita. João está escrevendo o livro da Revelação, e agora ele tira um tempo para adorar o Deus a qual está lhe revelando aquilo, e ele canta para si mesmo e para Deus dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele está dizendo, eu também acredito que o Senhor está voltando. Eu também acredito que o Senhor vem para nos buscar. Eu também acredito que cedo vem e que breve o Senhor virá. É João dizendo, eu tenho certeza de quem eu falo, de quem eu prego, de quem eu testifico essas palavras. Ele vem para nos buscar. João tem certeza. E quando nós abrimos para falar de escatologia, para falar da volta de Cristo, porque escatologia nós sabemos, é tudo aquilo que ainda tem para acontecer, que ainda há de acontecer. Apocalipse trata-se do livro da Revelação, o último livro da Bíblia. Escatologia são eventos que ainda têm de acontecer. Escatologia são fatos que ainda hão de suceder. Apocalipse fala do livro da Revelação, do último livro da Bíblia. Escatologia de muitos textos que nós poderíamos tirar para pontuar, para pregar aqui. Nós temos grande dificuldade no capítulo número 24. Porque poucos aí que vão entender um pouco mais, estão mais aguçados na leitura da Bíblia. Nós sabemos que existe uma briga teológica sobre Mateus 24, que fala sobre a invasão de Israel no ano 70. Agora quem está ali invadindo Israel no ano 70 é o general Tito, a mando do imperador romano. Sabemos de tudo isso. E quando Jesus está alertando sobre os discípulos, alertando os discípulos sobre esses acontecimentos de verdade, ele está falando da invasão do ano 70,
empreitada direcionada pelo general Tito, a mando do Império Romano. Nós somos sabedores disso. Só que aqui também ele aplica acontecimentos futuros que acontecerão no final de tudo. Ele está apontando para algo que vai acontecer no ano 70 dos seus dias. Jesus com 30, 31 anos, 32 anos, ele está dizendo: no ano 70 agora, próximo, acontecerá invasão, acontecerá atrocidades. Olha o que diz o versículo de número 18, versículo de número 19. Jesus alertando os discípulos e o povo daquela época. Versículo 19: mas ai daqueles dias, das que estiverem grávidas, das que estiverem amamentando, orai para que vossa fuga não seja no inverno ou num dia de sábado. Ele está alertando da invasão do ano 70, agora direcionada para o grande general Tito, que quando invade Israel, invade Jerusalém, ele destrói o templo. Diz a história secular da Bíblia que ele queima até as paredes do templo, derrete o ouro, leva o ouro agora para Roma, leva os utensílios sagrados, mata os sacerdotes, toma as propriedades dos camponeses, tudo que é de herdade. Tito agora passa para o Império Romano. Ele não deixa nada, ele destrói, ele usurpa o que é sagrado. E Jesus vai alertar dizendo: ai das grávidas daqueles dias. Flávio Joséfo, que escreve a história dos hebreus, nos ensina que na época dessa invasão, isso é bárbaro o que eu vou dizer, mas faz parte do que nós vamos pregar aqui. É um fundo histórico para que você entenda. As grávidas, os soldados romanos, verdadeiros algozes, eles abriam as barrigas das mães que estavam grávidas e tiravam os recém-nascidos e fechavam a barriga de novo, e sangravam as crianças, ou davam as crianças no colo das mães e mandavam as mães fugirem sangrando com as vísceras para fora. É por isso que Jesus está alertando: ai das grávidas naqueles dias, ai daquelas que amamentam, ai daquelas de criança de colo, não poderão correr, esquecerão do filho que amamento por causa do flagelo, esquecerão do filho que amamentam por causa da perseguição. Ele está falando do ano 70, acontecimentos que aconteceriam naquela época. Ai das que estão grávidas, sentirão seus filhos serem arrancados de dentro dos seus ventres. Ai das grávidas que esquecerão da paternidade, porque não conseguirão fugir com seus filhos no seio, não terão a alegria de amamentar. Ele está alertando do ano 70. Ele também diz o versículo de número 20: orai para que a vossa fuga, para que essa invasão não seja no dia de sábado. Por quê, pastor? Porque no sábado nós sabemos, eu já preguei isso aqui, todo judeu autêntico, ele só podia dar 1250 passos, ou seja, ele podia andar pouco mais de 1 quilômetro. E Jesus está alertando: orai para que nesse tempo a vossa fuga não seja no sábado, porque todo judeu só poderia andar por sábado 1250 passos. Ele está dizendo: quando acontecer essas coisas, a religião de vocês, que vocês acreditam como sagrado, vai cair por terra. Será um período truculento, acontecerá atrocidades. Orai para que não seja no dia de sábado, orai para que a vossa fuga não seja um dia de sábado. Isso aqui ainda não é arrebatamento, isso aqui ainda não é acontecimento nos finais dos dias. Jesus está falando ainda de acontecimento naqueles dias. Ele diz no versículo número 20: orai para que a vossa fuga não seja no inverno. Ele está dizendo: orai para que quando essas coisas acontecerem, não seja no inverno, a qual vocês não poderão fugir, por causa da lama, por causa da dificuldade em correr, em fugir. Jesus está dizendo: é necessário que isso aconteça, tudo isso acontecerá, mas orai. Orai para que não seja no inverno, orai para que não seja no sábado. Ai das grávidas, ai das que amamentam.
Flávio José até registra que nesse tempo aqui, a qual Tito invadiu Israel, diz que o sangue que foi derramado estava sobre os freios dos cavalos. Estamos aqui no nordeste do Ceará, interior. Sabemos que o freio, o Marquinhos já anda de animal sempre que vai na terra dele, Parambu. Acho que é assim. O freio do cavalo, o freio do animal, ele é direcionado na boca. O freio do animal é aqui na boca. Quando o Flávio Joséfo diz que de tanto sangue que foi derramado, o sangue deu no freio dos cavalos, ou seja, na boca de um cavalo em pé. É certo que isso é um enigma. Não teve sangue derramado da altura da boca do freio do cavalo, da boca do cavalo. Não teve sangue dessa forma. Ele está dando uma ilustração, Flávio Joséfo, da história dos hebreus. Mas diz que foi muito sangue derramado. Jesus está falando daquele dia. Quando Jesus vai apontar para acontecimentos vindouros, é aí que tem a Bíblia, o problema bíblico. Há uns que pregam que diz que isso já aconteceu. Há uns que pregam que nós acreditamos, como nós que somos armenianos, que faz parte de coisas que ainda vão acontecer. Então, todas as vezes que você estiver lendo Lucas capítulo número 21, Mateus capítulo número 24, falam de dois tempos. Falam de acontecimentos que aconteceram e de coisas que ainda hão de acontecer. Olha como é complicado tudo isso. Mateus capítulo número 24. Jesus está dizendo do versículo 4 em diante. Versículo 4. E Jesus respondendo disse: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ouvirei falar de guerras, rumores de guerras. Veja que não vos assusteis. Versículo de número 4. Porque é necessário que tudo isso aconteça, porém ainda não é o final de tudo. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, terremotos em vários lugares. Mas tudo isso será apenas o princípio das dores. Nós sabemos o que é princípio das dores. Você que é mãe sabe, você que é pai sabe. Quando a mulher está gestante, se aproxima o tempo de dar à luz, do recém-nascido vir ao mundo. E graças a Deus por isso, a Mauri vai ser pai, a Jaida está grávida, já prepara aí, já sabe disso. O princípio da lemos é quando o nascimento da criança se aproxima, a mãe começa a sentir contrações, começa a sentir dores que incomodam, dores de, ainda não é a dor do parto, mas são o princípio das dores, são dores que vão gerando incômodo. E ele está dizendo, quando essas coisas começarem a acontecer, versículo 8, ainda não é o fim, mas sim o princípio das dores. Versículo 9, então entregar-se-ão a tribulação e vos matarão, serão odiados de todas as nações por causa do meu nome, então muitos serão escandalizados. Ele está alertando que naquele tempo, no ano 70 e também no futuro, muitos se escandalizariam no nome de Cristo, negariam a Cristo por causa da perseguição, por causa do mundo globalizado, por causa do sistema, tanto naquela época como nos dias de hoje. Mas eu creio que nós estamos aqui, nós não somos como aqueles que retrocedem, nós somos como aqueles que perseveram, que avançam, que continuam na batalha, que não se escandalizam no nome daquele que não se escandalizou em nós. Nós somos daqueles que permanecem firmes, alicerçados no nome de Cristo. Versículo número 10, então muitos se escandalizarão no meu nome, trairão. Aqui fala de traição tanto para com Cristo, como traição para com o próximo. Judeu no ano 70 negou a sua etnia, negou a sua essência, negou a sua raiz. Judeu no ano 70 negou sua parentela. Os sacerdotes foram mortos, judeus foram degolados, a matança veio sobre o templo e muitos negaram. E nos dias de hoje muitos são traídos pela sua própria fraqueza, pela sua própria falta de fé. Jesus está alertando, e isso há de acontecer também nos últimos dias. É um texto tão atual, irmão, que parece até que Jesus está falando nos dias de hoje. Traição.
pessoas que traem a família, pessoas que traem o nome de Cristo, pessoas que traem a promessa que Cristo nos fez. Versículo 10: odiarão uns aos outros. Parece que Jesus chegou, foi numa igreja nos dias de hoje, ano 2020, e ele está pregando: odiarão uns aos outros. Olha como é atual esse texto. Versículo 11: levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Não parece o dia de hoje? Enganarão a muitos, sendo falsos profetas. Pensa no texto atual. Versículo 12: e devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E devido ao aumento da maldade, devido ao aumento do que é errado, o amor de muitos se esfriará. Todos nós que estamos aqui, nós sabemos o que é fazer o bem. Mas eu vou dar um mau exemplo para você, que um pastor amigo meu já me disse. Nós temos a bondade de Deus em nossa vida e nosso coração. Sabemos o que é fazer o bem, e muitas das vezes fazemos. Mas vamos dar um exemplo. Você vai aqui no Pacajus, você desceu do táxi, tem sempre aqueles camaradas ali perto da lotérica, perto da delegacia, lhe pedindo R$1, lhe pedindo 2. Você olha para ele, você vê que ele até precisa. Você olha para ele, está maltrapilho, está vestido, está barbudo. Não pegar não, Vanjas. Está precisando? Você olha para suas feições e você diz: precisa. Mas devido nós sabemos que tantas pessoas hoje nos pedem dinheiro para comprar droga, para beber, a gente sabe que a gente deve ajudar. A gente até imagina, às vezes se coloca, aquela pessoa que passa pedindo em nossa casa, está até precisando, mas devido ao aumento da maldade, da iniquidade, o que eu sei que é correto fazer vai se esfriando. Isso é o esfriamento. É você saber o que é fazer o correto. É você saber que precisa servir a Deus. É você saber que precisa amar a Deus, mas devido ao mau testemunho de muitos não servirem a Deus, devido à iniquidade dos falsos profetas, dos falsos mestres, devido à ajuda que eu dou, você dá na porta daquele que passa na sua casa, depois você fica sabendo, trocou tudo por bebida, trocou tudo por droga. A gente vai se engessando, como diz o cearense, e a gente acaba se trancando e não ajudando. Devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Devido à maldade, devido à covardia, devido ao engano, devido à falsa profecia, devido aos falsos ensinamentos, devido aos falsos mestres, devido aos falsos profetas, está difícil acreditar em nome de Deus no dia de hoje, não está? E como está? Só que eu quero alegrar teu coração, como disse Jesus em Lucas capítulo de número 21. Quando começar a acontecer essas coisas, quando começar a acontecer tudo isso, alegrai, levantai os vossos olhos e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima, porque o nosso Jesus se aproxima. Devido ao aumento da iniquidade, por mais que eu sei o que é fazer o bem, o que é correto, a maldade, a violência, a covardia, o ódio, a ação do anticristo não me deixa fazer o que é correto. Jesus está dizendo no versículo número 17, falando sobre a sua vinda, falando sobre o ataque do ano 70, versículo 17: e quem estiver sobre o eirado de sua casa não desça para tirar coisa alguma de sua casa. Versículo 18: e quem estiver no campo não volte para buscar sua capa. Jesus agora está no divisor do capítulo de número 24. Ele vai agora falar sobre a sua vinda. Ele está dizendo, quando o general Tito invadir e acontecer todas essas coisas, se você estiver no eirado de sua casa, se esconda, não desça, deixe com que o fogo venha sobre aquilo que tu adquiriu.
guarda a tua vida, se esconde, luta pela tua vida, deixa que tua casa seja queimada, deixa que tua casa seja destruída, mas zela pela tua vida. Aquele que estiver no eirado, não desça para salvar a coisa alguma de sua casa, lute pela sua vida, é o que Jesus está dizendo. Se você estiver no campo, se você estiver trabalhando, se você estiver exercendo o seu ofício, não volte, permaneça no campo, o que é trabalhando, o que é exercer o ofício no campo. Se você estiver fazendo a obra, isso é texto para que é missionário. Se você estiver fazendo a obra de Deus, não retroceda, porque muitos estão ficando pelo caminho. Não retroceda, ainda que tua família pereça. Não me abandone, ainda que tua família não me queira. Não volte do campo, ainda que tua família esteja morrendo. Não me abandone, permaneça no campo, permaneça no ofício, permaneça no trabalho. Não volte, porque virá dias difíceis. É o que Jesus está dizendo. E nós já estamos no campo, nós já estamos no trabalho, nós já estamos exercendo o ofício. Ainda que minha família não quer, meus parentes, minha família é a Josi e minhas 2 filhas. Ainda que meus parentes não queiram servir a Deus, eu vou continuar no campo. Você vai continuar no campo. A salvação é tua, você tem que lutar por ela. Permaneça no campo, permaneça no ofício, permaneça no trabalho. Ah, pastor, mas é porque ninguém quer servir a Deus em minha casa? Permaneça no campo, permaneça no eirado, permaneça no teto, preserve a tua vida, lute pela tua vida. Ei, não desanime por causa, ainda que tua família não queira, lá no céu, a adoração que nós iremos prestar a Deus. A Bíblia diz que no céu não haverá tristeza, pranto, nem dor. Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Ei, Ele não vai fazer uma lavagem cerebral na tua cabeça, não. Mas você perante a Ele, você vai ter prazer em adorar. E você não vai ter tempo, não vai ter espaço de tempo para te lembrar daquilo que te magoa, daquilo que te entristece, não. Porque lá a fartura de alegria. Nós, não é que nós vamos se esquecer dos nossos parentes, não é isso que a Bíblia diz. Eu já disse isso aqui pregando, mas lá a alegria vai ser tão elevada que eu não vou parar para pensar naquilo que ficou para trás. Eu vou avançar para o alvo, para aquele que está na frente, para aquele a qual está dizendo: filho, foi eu que te trouxe para cá. Bem-vindo, meu filho, entra no gozo, no reino do filho do teu amor. E nós não iremos nos lembrar daquilo que já ficou para trás. Nós não iremos lembrar daqueles que estão perecendo no fogo, onde o bicho nunca morre. Nós não iremos lembrar. A nossa alegria será elevada. Deixa eu dar um mau exemplo aqui. Quem já foi do mundo sabe. Mas vamos também dar um bom exemplo. Nós que já fomos no mundo, você que já foi para a festa, você está lá naquela festa no mundo brincando, está lá, cheio de conta para pagar, brigado com a mulher, os pais preocupados, mas o seu momento é tão bom que você não se lembra do que ficou para trás. Exemplo, a gente está na igreja, aquele culto maravilhoso, bombando o louvor, a gente adorando a Deus, quebrantado. Eu tenho conta para pagar, você aqui, amanhã nós temos as nossas lutas para enfrentar, mas nós não nos lembramos, porque nós estamos na presença. Se aqui nós nos esquecemos das coisas ainda desse mundo, quanto mais lá no céu, que a Bíblia diz que lá, diz que não há dia nem há noite, diz que Ele é o próprio sol, Ele é o próprio dia, e lá nós estaremos em Sua presença, nós não nos lembraremos do que ficou para trás, e isso é garantia de salvação. Existem seitas que ensinam dizendo, mas que Deus é esse que vai levar uns para salvar? E eu vou estar com meu Deus e lembrar que minha mãe, meu pai, meu marido ficou lá queimando. No céu, filho, a tua alegria vai ser tão elevada que teu prazer, teu contentamento vai estar no trono.
e no que você for delegado a fazer, porque no céu nós teremos missões, no céu nós seremos delegados, no céu nós teremos ofício. Ele vai nos delegar para fazer determinadas coisas na humanidade. Nós iremos trabalhar para Deus, nós iremos ser servos de Deus. E o que é que o servo faz? Alguém já disse que no reino de Deus ninguém tem obrigação de nada. E nós somos servos, nós somos filhos de Deus, e isso é tão improvável se nós não temos obrigação alguma no reino de Deus, porque Deus é Deus, Deus é Pai, Deus não obriga nada a ninguém. O reino de Deus já se acaba por aí. Se nós que somos servos de Deus não temos obrigação de nada, como tem uns coaches que pregam na internet, se eu não tenho obrigação de nada porque Cristo já fez tudo, para que existir um rei? Rei só é rei se existe servo. Rei só é rei se tiver servo para trabalhar para o rei. Então no céu, irmão, tira esse negócio da cabeça. Nós iremos trabalhar. Ele vai delegar missões para nós. Nós iremos trabalhar. E nós seremos servos do Senhor. Viveremos aqui numa terra totalmente restaurada, depois de 1000 anos, depois do Armagedon, tá bom? E o céu nós iremos passar os 7 anos. Já preguei, não vamos deter. Depois nós voltaremos, reinaremos com Ele. Ele será o nosso Deus, nós seremos seus filhos, e Ele mesmo reinará conosco para todo sempre. É o que a Bíblia diz. Nós habitaremos como um dia Adão habitou com Deus. Tudo perfeito. Ele está alertando aqui os discípulos: não desça, não volte do campo. E o curioso é que é onde eu vou pregar, porque Jesus, quando Ele está alertando sobre sua vinda, o versículo de número 27, vamos ler o 27. Jesus está se comparando, está falando sobre a sua vinda, dizendo: assim como o relâmpago que sai do nascente e brilha no poente. Na tua Bíblia talvez está assim: que sai do oriente e brilha no ocidente, será também a vinda do Filho do Homem. Quando você pula para os últimos versículos de 43, Jesus está se comparando como um ladrão. Ele está dizendo: se o pai de família soubesse quando o ladrão invadiria sua casa, ele guardaria mais seguramente sua casa. Ele está dizendo: o ladrão virá. Jesus se compara com um ladrão. Jesus se compara no versículo 27 com um relâmpago. Eu preguei sobre o ladrão há algum tempo. Hoje eu vou pregar sobre o relâmpago. Por que Jesus se compara com o relâmpago? Por que Jesus está dizendo que quando ele vier, ele há de vir como relâmpago? Ele está dizendo: quando o Filho do Homem vier, quando acontecer essas coisas, o Filho do Homem há de vir como um relâmpago que brilha no oriente, que sai do oriente e brilha até o ocidente. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Pastor, por que Jesus se compara a sua vinda como a de um relâmpago? Porque Jesus está dizendo que quando ele vier, ele vai vir como um relâmpago. Porque Jesus está dizendo que acontecerá a sua vinda em um tempo obscuro. Jesus está dizendo que ele há de vir como um relâmpago em um período de obscuridade, onde a terra estará obscura. E quando é que a gente vê o relâmpago no céu? Quando o céu está fechado, quando as nuvens estão carregadas, quando o tempo está bonito para chover. Nós que estamos aqui no Nordeste, quando as chuvas, as nuvens ficam carregadas, a gente já se anima. É aí que em um período obscuro, a obscuridade do tempo, Jesus está se comparando com o relâmpago. Ele está dizendo: é aí que o Filho do Homem vai vir. Quando a terra estiver obscura, quando a terra estiver em um tempo carregado, quando a terra estiver em um tempo fechado, quando a terra estiver em um tempo nebuloso, quando tudo estiver escuro, quando tudo estiver obscuro, em um tempo fechado, em um tempo obscuro, é aí que o relâmpago de Deus vai brilhar no meio dos ares. Ele está dizendo: é aí que o Filho do Homem vai vir. A volta de Cristo acontecerá em um tempo de trevas.
Há quem diga, os teólogos meio malucos, que é o período mais sombrio de toda a história. Há quem diga que é o período da grande tribulação, quando nós somos levados, os 3 anos e meio, que são 7 anos, divididos em 2 partes. Mas nós acreditamos também que o período da volta de Cristo será o período mais obscuro perante toda a história, mais do que o período dos Vinques, mais o período dos bárbaros. A palavra bárbaro, você que estuda sabe, vem daquele que faz barbaridades. Os bárbaros faziam barbaridades com as pessoas ou com os vilarejos que encontravam no caminho, matavam, degolavam, queimavam, arrancavam as vísceras. Bárbaro vem da palavra barbaridade. E nunca houve um período tão sombrio também como o período da igreja, o período negro. Houve agora a Segunda Guerra Mundial nos dias de Hitler, mas a história também nos assegura que nós já somos da última hora, o período sombrio, o período obscuro. Por que obscuro? Porque nós somos do período da graça, e nós conhecemos o que é reino de Deus, e nós sabemos a diferença, discernir o que é bom e o que é mal, e mesmo assim nós continuamos vivendo uma vida de iniquidade, uma vida de pecado. Isso é obscuro. E o período sombrio é esse, é o que a gente está vivendo, onde nós sabemos que temos que servir a Deus, entendemos de Bíblia, somos a geração do conhecimento. Os jovens hoje sabem mais de Bíblia do que muitos pastores, porque absorvem da internet, escutam, vão aprendendo, escutam a pregação, diz o pastor errou aqui, ele não deveria falar isso, está faltando uma vírgula, está faltando ínfice, está faltando um travessão. E nós vivemos o tempo da tecnologia, o tempo da informação, e isso é o período obscuro. É quando nós sabemos a luz da verdade, a luz de Cristo, as boas novas, a boa notícia. Mas eu estou com os meus olhos fechados, porque eu estou vivendo em um período obscuro. E nunca houve um tempo, irmão, tão difícil para as pessoas aceitar Jesus. Quem já assistiu aqui as pregações do Billy Graham na internet, no YouTube? Eu não gosto muito de assistir, mas eu já assisti. Quando eu aceitei Jesus, irmão, o meu pastor Antônio, ele dizia assim: Billy Graham, Spurgeon, John Wesley, John Wycliffe, Tyndale, Savonarola. Eu ficava vindo daqueles homens, sabe? Mas eu vou estudar sobre esses homens, não achei vídeo nenhum deles. Achei vídeo de Billy Graham, do século agora passado. Morreu ainda, agora há poucos anos, está com 6 anos que ele faleceu. 6, 5 anos. E eu olhando as pregações de Billy Graham, ele prega sobre Zaqueu, ele prega sobre o cego de Jericó. Billy Graham em um estádio lotado com 50, 80 mil pessoas nos Estados Unidos, na Inglaterra, onde ele passava. Ele pregava sobre Jesus acalmando a tempestade. Ele pregava sobre a multiplicação de pão e peixe. E milhares e milhares de pessoas aceitavam Jesus. Hoje você se rasga para preparar um sermão, irmão. Você visita, você ensina, você estuda, faz tudo, e todo mundo sabe tudo. Tem igrejas até que tem muitas pessoas, muitas, mas poucos crentes. Alguém me entende o que eu digo aqui? Amém? Eu quero dizer que nós vivemos a geração de nós sabemos, mas nós estamos obscuros, porque os nossos olhos não alcançam a verdade do Evangelho. Nós temos acesso à Bíblia de estudo, temos acesso a aplicativos que ensinam Bíblia. Para quem não tem a leitura, para quem não sabe ler, tem Bíblia de áudiozinho gravada no celular. Você bota ali, escuta versículo por versículo. Você liga a rádio, está lá o pastor pregando. Você liga a televisão, está lá pregando. Você passa onde passa, tem alguém falando. Tem igreja em tudo que é esquina, para tudo que é gosto. Mas nós vivemos um período obscuro. O meu pecado, ou a iniquidade do mundo, a maldade, não me deixa enxergar a luz do Evangelho.
E Jesus, quando ele se compara, Marquinhos, obrigado Marquinhos pelo teu glória, glória a Deus, dá um glória aí, irmão, pelo amor de Deus. Quando Jesus está dizendo que ele virá como um relâmpago, ele está dizendo: eu virei em um tempo obscuro, onde o mundo estará em trevas da minha verdade, em um período sombrio, em um período carregado, em um período nebuloso. Nebulosidade, nós sabemos, é quando o tempo se fecha e depois se abre. Nebulosidade, ele está dizendo: eu vou vir em um período onde as pessoas estão vivendo em um período sombrio, carregado, nebuloso, em trevas, mas o relâmpago vai brilhar do oriente para o ocidente. Eu virei para buscar o meu povo. Oh glória! Ele não se escandalize por quem erra, não se escandalize por quem peca, pelo errado, pelo que acontece nos dias de hoje, pelo disse-me-disse, pelo abrir igreja de tudo que é jeito, pelo pastor que pecou, pelo irmão que se desviou, pela palavra que é mal pregada, pelo mau ensinamento, pela igreja que só fala de dinheiro, de dinheiro, de dinheiro. Ei, o relâmpago vai brilhar, a luz vai resplandecer, Jesus vai romper os céus, e a treva vai sair, porque o relâmpago vai brilhar. Jesus vai vir buscar o seu povo. Ele está dizendo: eu virei como um relâmpago. Assim como o relâmpago que brilha no oriente e no ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Tem coisa pior, irmão, do que você saber o que é certo e nós, a nossa geração, fazer o errado. Você olha, Deus destruiu Sodoma e Gomorra, está dizendo no livro de Ezequiel, por causa de 3 coisas: por eles negarem o pão, tinham abastança de pão e negavam o pão para o próximo; por causa do homossexualismo, lesbianismo. Você vê que quando os anjos vão na casa de Ló, os homens daquela cidade assim: nós queremos esses homens para conhecê-los, fazerem sexo. Outra peste que tinha em Sodoma e Gomorra, e Deus queimou, matou tudo: zoofilia. Você sabe o que é isso? É sexo com um animal. Está na Bíblia dizendo. Esquecimento de Deus. Sabe o que é que resume tudo isso? Prazer a todo custo. E a nossa geração, eu estou pregando porque nós somos crentes, nós não vamos cair na mesma maia, nós não iremos errar no mesmo erro que o mundo erra. O que é que significa zoofilia? É homossexualismo, lesbianismo, abastança de pão, negar o pão, prazer a todo custo. Foi o que aborreceu a Deus, o que fedeu nas narinas de Deus. Prazer a todo custo. É você querer fazer a sua vontade a todo custo. É você ter pão, instruir, ter prazer, instruir e não ajudar teu irmão. É prazer a todo custo. Ele diz que isso fedeu nas narinas de Deus. E não é que a nossa geração faz até pior. A nossa geração usurpa as crianças, mente para as nossas crianças e criam-se leis para dizer que as nossas crianças têm o direito de mudar de sexo, têm o direito de dizer que não são meninos, mas são meninas. E isso está fedendo nas narinas de Deus. E eu tenho a plena certeza que o relâmpago de Deus vai resplandecer no céu. Eu tenho a plena convicção de que nesses últimos dias o relâmpago de Deus vai brilhar nos céus. Jesus vai vir buscar a sua igreja, Jesus vai vir buscar o seu povo. Se você está entendendo, me ajuda aí, meu irmão. Dá um glória a Deus, dá um grito de aleluia, porque o relâmpago vai brilhar. Aleluia. Em 2 Tessalonicenses capítulo de número 1, versículo 7 até o 7, Paulo está dizendo assim: ó meus irmãos, eu rogo-vos que pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela reunião que teremos com Ele, que não vos deixe abalar nem alarmar facilmente o vosso entendimento. Olha aí, que não deixem abalar o vosso entendimento com facilidade, nem vos perturbeis, nem por espírito algum, nem por palavra alguma, nem por epístola supostamente mandada por nós apóstolos, como se o dia de Cristo já estivesse próximo. Versículo 3:
de maneira alguma vos engane, porque não será assim, que se antes venha a apostasia no mundo e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é o homem do pecado? O anticristo. Já falei muito sobre o anticristo aqui. Outro dia eu preguei umas 2 vezes sobre o anticristo. O irmão brincando para mim: o pastor toca é o anticristo, só fala sobre o anticristo. Você sabe que é o anticristo. Ele vai ser revelado quando a igreja subir. Não é o Macron que é o anticristo, não é o Papa é outros 500. Não dá para, a besta é o religioso. Então dá mais aí pro Papa. Para desse negócio. O que nós vivemos hoje é sobre a influência do anticristo. Se eu mato, eu estou sendo influenciado pelo anticristo. Se eu peco, eu estou sendo influenciado pelo anticristo. As leis que são criadas no mundo é influência do anticristo. Eu creio, tá bom? Não está na Bíblia. Eu creio que a ONU é influência do anticristo. As guerras são influência do anticristo. Então o anticristo não foi revelado. Pode ser qualquer um. Assim como Nimrod, lá no capítulo 11 de Gênesis, poderia ter sido o anticristo, a primeira figura do anticristo. Hitler poderia ter sido anticristo. Napoleão Bonaparte poderia ter sido anticristo. Tantos outros homens, Saddam Hussein, todos homens maus que já apareceram. Até o nosso presidente pode ser anticristo. Será aquele que dá legalidade a Deus, legalidade a Satanás, quando a igreja for arrebatada. Será um líder que tiver em evidência. Eu já falei sobre isso aqui. O homem do pecado, o homem da iniquidade. Versículo número 4, ele continua dizendo em 2 Tessalonicenses, a qual vamos ler o 3 de novo: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, até que venha a apostasia na terra. O que é apostasia? Significa se separar. Apostasia no grego significa divórcio. E nos dias de hoje só o que tem é crente se divorciando de Deus. Diz: eu sou crente, mas eu não congrego. Eu sou crente, mas é do meu jeito. Não tem igreja que preste para mim. Você está apostatado, você está divorciado de Deus. Você ainda não é de Deus, você está apostatado. Apostasia, quebratura, separação, divórcio. Nós que somos crentes, somos casados com Deus, nós fazemos parte da noiva de Deus, amém? Nós temos igreja, nós temos um Deus que zela e nos trata em sua casa. Até que venha a apostasia manifestada no homem do pecado. Eu estou em 2 Tessalonicenses capítulo 2, viu? Versículo número 3: até que venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Versículo 4: a qual esse se opõe e se exalta acima de tudo, e que a si mesmo se chama Deus, e a próprio mesmo se adora, e de maneira que se assentará como Deus no tempo de Deus, querendo aparecer como Deus. Parece um bocado de pastor que eu conheço. Diz que o anticristo ele se exalta a si mesmo. Não é eu não. Versículo número 4, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Ele se exalta a si mesmo, se opõe ao que é de Deus, se exalta a si mesmo sobre tudo e sobre todos, e a si mesmo se chama Deus, e propriamente a si se adora. É aquele cara que diz: louvado seja a mim mesmo. Não é aquele que diz louvado seja a Deus. Ele diz: louvado seja a mim mesmo. Louvado seja a Deus por mim. Isso é espírito de anticristo. Se a gente for rodar, a gente vê isso acontecendo. Parece que Jesus está falando nos dias de hoje. Nós vemos a televisão dizendo: venha para cá que aqui é a igreja do milagre. Venha para cá que você vai ser abençoado. O camarada está entrevistando a pessoa que foi curada, diz assim: diga que você tinha, ele dá um microfone. Enquanto você não fala o que ele quer que você fale, ele não lhe dá o microfone. Você fala: não, eu não fala. Ele só coloca o microfone se você: eu fui curado. É o pastor que diz: eu sou uma bênção, eu sou o pastor verdadeiro, eu sou o pastor que mais ganho alma, eu sou o pastor que presta, ninguém mais presta. Alguém já há uns 4 meses isso para mim disse assim: pastor, cuidado, porque às vezes o senhor prega, o senhor fala como só o Betel prestasse.
E eu disse, meu Deus, será que tem outras pessoas pensando assim? Irmão, todas as vezes que eu estiver pregando aqui, você pensar que eu estou dizendo que nós somos bons, ou se você vê isso em mim, ore por mim, porque isso é ação do anticristo. Todo líder, todo pai, todo patrão, todo aquele que tem família, ele sofre com a ação do anticristo. Nós somos influenciados a dizer que somos bons, que somos grandes, somos poderosos, que podemos. Mas eu tenho algo no meu peito, não tem como nós dizermos que estamos caminhando na rota certa sem darmos um exemplo do que é errado. Não tem como nós dizermos vamos fazer o certo sem nos lembrarmos do que é errado. E Paulo está dizendo, o anticristo, o filho da perdição, o homem do pecado, ele mesmo se exalta acima de tudo e se chama próprio Deus a si mesmo. Ele propriamente se adora, e ele mesmo se assentará como Deus do templo de Deus, querendo parecer como Deus. É claro que está falando do terceiro tempo, tá bom? Ele está falando do terceiro tempo que vai ser reerguido ali no tempo da grande tribulação. É um texto ainda escatológico. Está falando do terceiro tempo, com o anticristo vai sentar na cadeira e vai querer que os judeus lhe adorem, e aí vai começar a guerra que vai culminar no Armagedon ou no Meguido, lá no Vale de Josafá. Preguei sobre isso aqui, mas eu quero falar sobre o que o anticristo representa. Ele está dizendo, ele mesmo se adora. Então quando vier algo no seu coração dizendo que você é bom, que você é poderoso, no dia que você perceber que eu estou me exaltando, diz, pastor, deixa eu orar por ti, pastor, deixa eu te dar um conselho, eu preciso disso. Tem uma irmã aqui que chega para mim e diz, eu recebo porque eu sei que ela me ama. A outra é a Josi, toma cuidado com isso, não fala isso, não prega isso. Toma cuidado na tua expressão, toma cuidado no teu comportamento. A Josi, quando eu estava com a barba pera aqui, eles tiram essa barba, não está edificando ninguém, não está incentivando ninguém a espiritualidade, está feio. Sabe, nós temos que escutar pessoas que nos amam. A ação do anticristo vai sair de nossa vida quando você escutar as pessoas que te amam. E quem é que nos ama nos dias de hoje? É o Espírito Santo de Deus, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deixa ele falar com você, porque a ação do anticristo vai sair de tua vida. Diz que o anticristo ele próprio se adora acima de tudo, sobre tudo. Eu sou bom. Parece um bocado de crente, de pastor que eu conheço. Se eu pregar eu ganho alma, se eu pregar eu ganho vida. Se eu estiver na igreja o negócio anda. Anticristo. Anticristo é todo aquele que se opõe contra Cristo. É aquele que Cristo está vindo, ele está dizendo, não, é eu sou bom, não precisa. Anticristo, o que se opõe a Cristo, o que resiste a Cristo. É Cristo dizendo, ele diz não. É Cristo querendo trabalhar, ele diz não. É Cristo querendo arrancar, ele diz não. É Cristo querendo fazer, ele diz não. É Cristo querendo entrar na porta, ele diz não. Anticristo. É Cristo dizendo, prega isso, ele diz não, porque eu vou perder membros da igreja. É Cristo dizendo, fala sim, ele diz não falo, porque eu estou preocupado é com a massa da igreja, a quantidade da igreja. E a pregação do evangelho nunca tirou ninguém da igreja, pelo contrário, firmou os passos de pessoas, de filhos de Deus na igreja. O que afasta o crente da igreja é o pecado. A verdade, ela sustenta, fundamenta o crente na igreja. Quando Jesus se compara que ele vem como um relâmpago, no versículo número 27, é porque ele está dizendo que quando ele vier, ele vai vir de maneira rápida. Quando Jesus vier, ele vai vir de maneira rápida. Tem uma história curiosa sobre um jovem pastor nos Estados Unidos. E de tanto ele falar sobre a volta de Cristo, assim, depois de um culto, o filho dele entrou no carro, foram para casa, e o filho agarrou-se com ele e disse, pai, por que nós não sabemos quando Cristo há de vir buscar o seu povo? Porque nós não sabemos quando é que Cristo há de voltar. Pai, por que Cristo tem que voltar de maneira tão rápida? Aquele jovem pastor olhou para o seu filho e disse, filho,
O nosso Jesus, ele vem buscar a nossa igreja, o seu povo, de maneira tão rápida, porque a hora já está marcada. E eu quero dizer para você que a hora já está marcada, é por isso que ele vem rápido. Ele mesmo diz: eu não sei o dia nem a hora, senão o meu Pai que está nos céus, eu não sei. Ele está falando na figura humana. Ele está comparando agora, entrando na deidade de Cristo, 100% Deus, 100% homem. Ele está falando como homem: eu não sei a sua natureza humana. Jesus está dizendo: não me interessa, não me interessa, tudo que Deus faz é perfeito. Eu sei que Ele já tem uma hora marcada, eu sei que Ele já tem um tempo marcado. Eu quero dizer para você, meu irmão, te prepara, porque a hora já está marcada. Ei, apressa o teu coração, porque a hora já está marcada. Jesus vai vir como relâmpago nos céus, Jesus vai vir como clarão nos céus. Ele vai vir de maneira rápida. Paulo até diz em 2 Coríntios que é no abrir e fechar de olhos, 3 milésimos de segundo, Ele vai vir para buscar o seu povo. Diz no capítulo número 24 também, que estarão 2 no moinho, um será tomado, outro será deixado. Diz que estarão trabalhando no campo, 2 pessoas, uma será tomada, outro será deixado. Ei, ele não está dizendo que se tiver 2 pessoas, uma tem que ficar, outra tem que ir. Não, ele está dizendo que ficará pessoas na terra que irão dizer: ele voltou mesmo para buscar o seu povo. Eu vi as pessoas desaparecerem do meu lado. Eu estava do lado dela quando elas foram arrebatadas. Eu vi com os meus próprios olhos eles desaparecerem nos ares. Eu vi, eu sou testemunha ocular. Eu estava na moinha quando ela subiu. Eu estava no campo trabalhando com ele quando ele subiu. Eu vi. Está falando de testemunha ocular. Assim como o relâmpago, ele virá de maneira rápida. Nós já estamos na última hora. João escreve na sua epístola, a primeira epístola, no capítulo 2, versículo 18, ele diz assim: filhinhos, essa já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feitos antes cristos, no plural. E por isso conhecemos, sabemos que já é a última hora. Você entendeu o que João está dizendo? Sabemos que já é a última hora. Versículo 18 de 1 João capítulo 2. Sabemos que já é a última hora, porque se tem feitos, porque tem surgidos muitos anticristos. Parece que Pedro está escrevendo é para hoje, irmão. Anticristo, aquele que se opõe a Cristo. E João está dizendo assim: já se tem feitos para si mesmo muitos anticristos. É por isso que sabemos que essa já é a última hora. Meu Deus, Ele está falando dos dias de hoje. O que existe no mundo de hoje são pessoas que são a figura do anticristo, que representa a figura do anticristo. Não estou falando só de pastor, não estou falando só de quem é mau, mas anticristo é aquele que se opõe a Cristo, aquele que resiste a Cristo. Você sabe o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Blasfêmia contra o Espírito Santo é uma ação do anticristo. Blasfêmia contra o Espírito Santo não é você xingar o Espírito Santo. Porque quando nós conhecemos quem é o Espírito Santo, nós sabemos que ele é uma pessoa e nós o amamos. Blasfêmia contra o Espírito Santo, olha como é curioso, eu lembrei, não está aqui. Blasfêmia contra o Espírito Santo, nunca esqueça disso. É você resistir à ação do Espírito Santo. Quem é que perdoa os nossos pecados? Jesus. Na cruz ele perdoou. Mas quem é que me convence do meu pecado? O Consolador, João 16. O que é
é blasfemar contra o Espírito Santo? É o Espírito Santo dizer: Dimas, tu precisa pedir perdão a mim, eu quero te perdoar. Dimas, eu quero te levar para o céu. Dimas, eu quero restaurar teu casamento, faça isso. E eu não ceder o que o Espírito Santo me fala. Isso é blasfemar, é não receber a orientação do Espírito Santo. E como eu vou chegar no céu sem a ação do Espírito Santo? É por isso que a Bíblia diz que o pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? O que é blasfemar? O pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Sim, Deus não te perdoa. Porque como tu serás salvo se tu não aceitar ser perdoado pelo Espírito Santo? Só vai ser salvo quem aceitar ser perdoado. Só vai aceitar quem reconhecer a ação do Espírito Santo. Nunca se esqueça, blasfemar contra o Espírito Santo é não aceitar a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo te perdoa, o Espírito Santo te aconselha, o Espírito Santo intercede por você, o Espírito Santo te direciona, o Espírito Santo habita dentro de você. Quando você diz que não quer o Espírito Santo, o Espírito Santo sai de você, e agora você está fadado ao fracasso. Agora você não está mais apto para entrar no céu. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. É você não aceitar o Espírito Santo. Você que foi que me perguntou, disse: pastor, o que é blasfemar com o Espírito Santo? Blasfemar com o Espírito Santo é você não aceitar que o Espírito Santo seja em você. E quando Cristo diz que Ele é o relâmpago, Ele virá como um relâmpago, Ele está dizendo: eu virei de maneira rápida, eu brilharei no céu de maneira rápida. E nós já somos a última igreja, a igreja da última hora. Lembra de Apocalipse, as 7 igrejas? Nós somos a última igreja, a igreja de Laodiceia, onde diz que Jesus está na porta. A última igreja de Laodiceia, versículo 20, capítulo 3. E nós dissemos: não precisa o Senhor entrar não, Jesus, está bom demais. Laodiceia. E a igreja que Deus diz: tu é pobre, cega, miserável, nua. Aconselho que de mim tu compre o ouro, adquira ouro refinado no fogo, como colírio para os teus olhos. Nós somos a última igreja, a igreja da última hora, a igreja que Jesus está do lado